Fala pessoal, hoje eu tô trazendo aqui. Há 2 anos atrás eu tinha jogado. Então vamos começar. Vamos aqui no tutorial.
do mapa. E vamos filmar bem. Here's a real like welcome. You're up. Você vai tirar só mais um pouco. You're up. Good day for it. Now go. There goes.
Sirius ganhava, né? A great slam and then stop. A great slam and then stop. Última vez que eu ia jogar com o Tumon. Meu irmão do céu. Agora a última coisa que a gente vai fazer. Isso aqui vai ser uma série, vai ser uma playlist.
mesmo.